Pois eu estava falando sobre a desconstrução da política no vídeo anterior. Esse tipo de vídeo, esse tipo de conversa, ele normalmente tem pouca visibilidade aqui na rede, as pessoas não se interessam mais por isso. É uma pena, mas eu acho que vale a conversa, vale a reflexão. O momento é muito difícil, não só no Brasil. Como eu já tinha falado em outros vídeos, se nós passarmos assim pela Europa e vermos alguns países, alguns já vêm de anos, tipo a Hungria, a Polônia, a Turquia, né? De anos que a extrema-direita assumiu e por dentro do sistema foi desconstruindo a democracia, né? Foi matando a democracia. Mas a velha frase do Churchill ainda vale, né? É o pior sistema que existe, mas ainda não inventaram nada melhor. Aí tu pega na Suécia e vê a extrema-direita bombando, agora na Itália, né? Os caras elegeram fascistas explícitos. O presidente do parlamento da Câmara dos Deputados na Itália, por exemplo, é um dedicado colecionador de obras e materiais de Mussolini, né? E já falou que o negócio lá é meninos usam azul e meninas usam rosa. Pega na Espanha, né, o movimento de extrema-direita fortíssimo, tu pega em Portugal, fortíssimo. Em Portugal, o tema dos banheiros unissex são atribuídos aos socialistas, né? Os socialistas querem banheiros unissex. Vejam que a pauta de costumes, ela adquire uma potência tão violenta, que é capaz, como aconteceu na Itália agora, semana retrasada, de eleger o neofascismo explicitamente, né? Veja os discursos de Bolsonaro contra o cara da Colômbia que foi eleito há 2 meses. Não teve tempo de fazer nada ainda. Os ataques que Bolsonaro faz ao Chile, à Argentina. Mas quando o Trump se reuniu com o gordinho satânico, eles não falavam nada. Por quê? Porque isso é método, isso é uma forma de fazer política. E é uma forma de fazer política que nós simplesmente fomos engolfados por isso. Trump fez 80 milhões de votos nos Estados Unidos na eleição. E lá o supremacismo branco não tem nenhum pudor em atacar negros, judeus, ciganos, mulheres. E o cara fez 80 milhões de votos, a metade da população bancou Trump e ele é fortíssimo no Partido Republicano Americano. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, com 50 milhões de votos, elegeu Hamilton Mourão, elegeu Damares Alves para o Senado da República. Aquele cara da boiada foi eleito deputado federal, etc, etc, etc. Olha o Congresso brasileiro, o que elegeu. O que a expressão correta não é incomoda, mas para um cara como eu, que respeito muito esta face liberal, entre aspas, que ainda existe no Brasil, me incomoda um pouco é que esses caras não se deem conta de que os grandes derrotados nesses processos todos, que vêm lá de 2013, eu já venho falando isso, é o centro e a direita liberal. Notem, mesmo em 2018, o PT fez uma bancada excelente na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Agora, a bancada do PT fez uma grande bancada. O PT fez uma grande bancada. E quais foram os partidos esfacelados nesse processo? PMDB. O PSDB, então, nem se fala. O DEM. Tanto que terminou, tiveram que se juntar com o PSL do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro em 18. E essa direita liberal não se dá conta, não se apercebe que eles estão sendo completamente engolfados pela extrema-direita bolsonarista.
Se nós não compreendermos esse processo, se a elite brasileira, que eu sempre digo é restritíssima, porque no Brasil não existem elites, existem endinheirados, mas se esses endinheirados não se derem conta de que esse liberalismo de centro está sendo destruído pela extrema-direita, cara, nós não temos saída. O que vai acontecer é um processo de polarização violento, a estética do ódio, que é o que sustenta o bolsonarismo, vai vencer. Por quê? Porque eles fazem um diálogo com uma certa classe média num país de desigualdades enormes, como é o Brasil. O Brasil talvez seja o país mais desigual, onde os mais ricos e os mais pobres têm a maior distância no mundo. Então tem uma classe média ali no meio, que é uma classe média que o IBGE classifica como C e D, que aderiu a esta pauta de costumes. Quando se traz para uma eleição como essa de 2022 as questões de religião, onde a perseguição política se transformou num mote eleitoral entre as religiões, é porque nós não estamos no caminho bom. Qual é o problema? O problema é que nos meios, na esfera pública tradicional, da mídia tradicional, nós não conseguimos estabelecer pautas que consigam se descolar desta pauta de costumes. E o Bolsonaro tem um mérito, e isso é importante reconhecer, que ele consegue pautar a mídia. Ele consegue pautar a mídia. Com bizarrices. Com coisas horrorosas. Mas ele pauta a mídia. Esse negócio das venezuelanas, por exemplo, ele sentiu que ali a coisa pegou feio. Mas se nós formos olhar outras e tantas outras pautas, ele simplesmente segue surfando. E vai fazendo o quê? Galvanizando, reunindo esses setores da sociedade, que são setores que se contentam com 1 litro de gasolina, que não conseguem ver que o azeite saiu de R$ 5 para R$ 9 e continua R$ 9. E ele diz que a inflação está retrocedendo no Brasil. Ora, se num mês eu tenho R$ 9 e no outro mês R$ 9, a inflação é zero. Agora, de 5 para 9, não é exatamente zero. Então, essas discussões, por exemplo, sobre a realidade econômica brasileira, sobre a nossa profunda desindustrialização, sobre a aniquilação da renda no Brasil, sobre a precarização do emprego, nós simplesmente não conseguimos discutir. Nem os liberais conseguem discutir isso. Então, se nós não fizermos uma pausa para percebermos que quem está sendo aniquilado no Brasil não são os comunistas, que não existem mais, e sim os liberais de centro, nós não vamos ter como andar. Agora, quem tem que se dar conta disso são os liberais. Nós, humanistas, taxados de comunistas, nós estamos fazendo a nossa parte, tentando pelo menos, mas os liberais não. Estão sendo aniquilados e muitos deles aderindo ao bolsonarismo e à extrema-direita que avança. Vamos seguir falando sobre isso.